na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 ainda. Hoje é o nosso segundo estudo. Nós temos a tradição reformada normalmente é de estudar um livro da Bíblia por completo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que a gente tenha um entendimento mais amplo de passagens bíblicas no seu sentido completo, não é? Então, nós ainda estamos no capítulo 1, fizemos o estudo apenas dos 3 primeiros versículos na semana passada. Hoje eu quero ler do versículo 1 até o versículo 9 com os irmãos. E quem sabe poder fazer alguns breves comentários no 10 e no 11 no final. Mas apenas a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, viva e eficaz, perfeita. Clamamos a Deus o Teu auxílio. Pai, eu te peço, ilumina-nos, abre o nosso entendimento e coração, para extrair as verdades santas que nos são propostas, para nos dar, Pai, a força, a perseverança, com a Tua graça, com o Teu amor, por Cristo, de continuar estudando esse livro, essa carta belíssima que tem grandes ensinos para nós, para a Tua igreja, ensinos hoje práticos. Então, eu te peço, ó Deus, nos ajuda, nos auxilia não só agora, mas continua nos auxiliando semana após semana, para podermos chegar ao entendimento pleno da Tua vontade, do que o Senhor requer de nós, para que possamos Te glorificar na terra e Te adorar verdadeiramente, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma breve recapitulação. Breve. Quando a gente começa a estudar um texto como esse, uma carta, principalmente uma carta, ela tem um emissor, ela tem um destinatário, alguém que envia a carta, alguém que recebe a carta. Ela tem motivos pelos quais foram enviados. Especialmente a carta de Corinto, ela tem a carta à igreja em Corinto, né? A carta aos Coríntios. Ela tem contextos muito importantes para nós. E é importante a gente mergulhar nesse contexto para que a gente possa entender o porquê Paulo fala muitas coisas. A gente já falou disso na semana passada. Eu vou fazer apenas uma breve recapitulação, né? O contexto da cidade, porque Paulo decidiu fundar uma igreja ali, montar uma igreja ali, né? E de forma simples, a cidade de Corinto é uma cidade grega, né? E ela possui uma geografia interessante. Ela tem o que nós chamamos de istmo, é um canal curto que passa perto dela e liga mares, oceanos. O fato de esse canal passar por Corinto fazia com que aquela cidade ela fosse propícia a muitas pessoas do comércio marítimo, né, o comércio entre os mares, passasse por aquele lugar que era mais protegido. Eu vou mostrar uma foto, os irmãos vão ver como é ainda hoje, né, esse canal, e como isso possibilita uma navegação mais segura em termos de maré, entre outros perigos que os mares trazem, né?
Isso fazia com que aquela cidade ela fosse extremamente movimentada. Uma cidade que já era extremamente antiga nos dias de Cristo, que tinha sido destruída e reconstruída, habitada por muitos romanos, tá? Então, apesar de Paulo escrever o Novo Testamento em grego, apesar daquela cidade ser uma cidade grega, apesar de que muitas pessoas falassem grego ali naquela cidade, a língua provavelmente predominante era o latim, porque era uma cidade invadida por romanos. Lembra que o Império Romano dominava tudo e os romanos decidiram reconstruir a cidade de Corinto. Então a economia era o comércio. O que acontecia? Pessoas viajando o tempo todo, passando por ali, junta-se gente de todas as nações, de todos os tipos. Inclusive pessoas com suas práticas pecaminosas. E Corinto passou a ser um lugar extremamente, a expressão é essa mesmo, depravado. A ponto de quando queriam se xingar alguém, falar da depravação moral de uma pessoa, uma palavra que era usada é você é um Corinto. Né? Para falar que aquela pessoa tinha um padrão moral muito baixo. Então, eu falei aqui na semana passada, se a gente fosse fazer um paralelo hoje da cidade de Corinto com a cidade atual, seria Las Vegas, né? A cidade do pecado. Isso seria a Las Vegas da época, seria Coríntios. A Corinto, né, antiga. A cultura era uma cultura grega, ou seja, a cultura helenista. Isso tem uma influência muito grande em vários argumentos que o apóstolo Paulo vai usar no decorrer da carta. Por quê? Você lembra, uma das coisas que os gregos gostavam de fazer era ouvir os seus filósofos prediletos. Escolher a sua escola filosófica para dela extrair o seu estilo de vida. Estoicos, platonistas, socráticos e por aí vai. Diversas escolas, cada um escolhia a sua. E as pessoas gostavam muito dessa eloquência. O prazer era ir às praças, ouvir essas pessoas falarem da sabedoria. Na Grécia Antiga surge o conceito primitivo de democracia, de assembleias também, né? Reuniões do povo onde se decidiam as coisas. Então Paulo usa essa expressão, essa palavra também, e dá um novo significado para ela, a eclesia, né? A igreja. Trazendo agora para o contexto cristão. Então, muitas coisas são importantíssimas na cultura grega helenista. Aquele povo tinha uma religiosidade pagã. Eles adoravam vários deuses, entre eles os mais adorados, Apolo e Afrodite. Deuses do panteão grego, né? Então temos, o apóstolo Paulo vê ali uma oportunidade excelente. Paulo tinha uma visão missionária. Gabriel falou sobre a visão missionária na oração, muito importante, que a nossa visão missionária, ela deve estar em toda a nossa vida. Inclusive eu tenho pagado uma disciplina no seminário interessante, que é missiologia, e ela fala justamente sobre isso. A ideia de missão no cristianismo é algo muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais perene, permanente na vida da igreja, não só para pessoas que saem, mas a nossa vida deve ser uma vida missionária. A nossa vida é uma missão constante, a glória de Deus. Não é? E Paulo, né, com esse olhar missionário, ele vê ali uma oportunidade gigantesca. Seu chamado foi para propagar o evangelho para os gentios. Lá não só tinha uma cidade com muitos gentios, mas que passavam gentios o tempo todo para lá. E que se essas pessoas ouvissem o evangelho lá, em suas rotas marítimas, quem se convertesse ia levar para onde fosse. E Paulo viu ali uma coisa, ele teve uma ideia extremamente clara, iluminado pelo Espírito Santo, para fundar uma igreja ali. O livro de Atos relata que Paulo passou 1 ano e meio na cidade de Corinto. Primeiro ele procurou os judeus, foi na sinagoga que havia lá, pregou naquela sinagoga enquanto foi possível, até ser perseguido pelos próprios judeus, até o chefe da sinagoga ser surrado. Está lá no livro de Atos. E aí Deus abre uma porta de uma casa para Paulo, naquela cidade. Paulo permanece ali pregando. Bem, Paulo sai da cidade, a igreja continua, outros pastores vão tomar de conta daquela igreja, a igreja que se encontra naquela cidade, tá? E aí vem o motivo da carta. Depois de um determinado tempo, aqueles homens mandam uma carta para Paulo com algumas dúvidas sobre questões doutrinárias. Como é que a gente deve agir em algumas situações?
Aí tinha dúvidas sobre casamento, sobre celibato, sobre divórcio, sobre todos os tipos de coisas que vocês imaginarem. Isso quando Paulo estava preso, não? Oi? Isso quando Paulo estava preso? A comunicação por carta aconteceu em 4 etapas, né? Foram 4 cartas, então há uma possibilidade de algumas delas ele ter estado preso, tá? Mas Paulo, ele recebe essa carta e ele se comunica com a primeira carta. Essa carta não é canônica, não está no cânon, mas ele cita essa carta, tá? Ele cita que já tinha conversado com eles por carta. Mas não é só isso o motivo da carta, dessa carta de Corinto, essa primeira carta mesmo que está na nossa Bíblia. É que ele também recebeu uma denúncia. Membros de uma família denunciaram o comportamento inadequado daquela igreja. A igreja que foi feita para estar no mundo, influenciando o mundo, estava no mundo sendo invadida pelo mundanismo. E foi necessário que Paulo intervisse com a autoridade apostólica, com a autoridade que o Senhor Jesus deu para ele. Claro, essa autoridade firmada em Cristo, nós veremos isso, como isso fica claro nesse texto. E ele intervém para que aquela cidade, aquela igreja, ela não entrasse num processo mesmo de apostasia, de o pecado se tornar tão grande que tornasse impossível de conviver com cristãos ali. Agora é muito interessante porque Paulo, ele faz elogios a essa igreja. Eu trouxe aqui o mapa para a gente ver, né? A cidade de Corinto, ela fica aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui na seta. A cidade de Corinto fica aqui. Aqui, o istmo, ele fica por aqui. O canal que passa, que liga este mar, esse oceano, a esse aqui. Sem que alguém precisasse dar uma volta por aqui. Sem que alguém precisasse dar essa volta aqui pelo continente. Então, era uma passagem muito interessante. Aqui, você vê Corinto, ela é localizada num espaço bem centralizado no mundo bíblico ali, né, que a gente vê. Corinto está aqui, Roma está aqui, para quem Paulo envia a carta aos Romanos. Filipos está aqui, ou seja, a terra dos filipenses. Éfeso está aqui. Se Éfeso está aqui, significa que as outras igrejas de Apocalipse, Patmos, Tiatira, Sardes, estão aqui, que eles fazem um círculo, né? Na região da Antioquia. Aqui embaixo está Jerusalém, né? Síria, Nínive. Então a gente tem vários nomes. Paulo é dessa região aqui, ó, de Tarso. Creta é a cidade onde Tito pastoreava. Paulo envia a carta a Tito, ele era pastor da igreja na cidade de Creta, na ilha de Creta. Então, assim, Corinto, ele está ali bem localizado, uma passagem estratégica de vários lugares do mundo onde o evangelho seria exposto. Aqui está o istmo. Esse canal possibilitava a passagem bem mais segura de barcos, de embarcações, de comércio, sem que eles sofressem com as marés, até com piratas e coisas do tipo. Então eles poderiam ter uma travessia bem mais segura de um oceano para outro. Isso fazia com que aquela cidade fosse uma cidade muito movimentada. Pessoas paravam para descansar, pessoas paravam para realizar comércio, pessoas paravam para fazer tudo, para se divertir. Então, Paulo viu ali uma oportunidade de pregar o evangelho para as pessoas. Nós vimos os 3 primeiros versículos na semana passada. Paulo diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, essa introdução, essa saudação paulina, ela é muito interessante, porque ela tem várias verdades que nós vimos aqui, e eu vou citar apenas algumas, porque a gente já mencionou ela semana passada. Ela tem um emissor, Paulo. Ela tem um destinatário, a igreja de Deus que está em Corinto. É interessante que ele fala assim, não a igreja de Corinto, mas a igreja de Deus que está em Corinto, dizendo que essa igreja é a igreja do Senhor. Tá? Aqueles homens não eram independentes, eles não eram uma igreja em si mesmo, mas a igreja é do Senhor. Tá? E ele faz a saudação, graça e paz, que a gente viu que é a junção de 2 palavras importantes. Tá? Ele muda o keiren, que é a saudação no grego, para charis, graça, que é o ato de Cristo, e paz, né, que era a palavra usada, cumprimento dos judeus, shalom.
Essas duas coisas são importantíssimas, porque graça e paz é aquilo que condiz agora com a vida cristã. Recebemos a graça do Senhor pelo sacrifício de Cristo para finalmente ter paz com Deus. Não é? Então, essa saudação ela é muito importante para a igreja. Por isso que os crentes os protestantes eles se cumprimentam com a graça e a paz. São os aspectos que iluminam a nossa fé dia após dia. O ato de Cristo gratuito e o que esse ato concede a nós. Paz verdadeira, paz que excede todo entendimento. Não é? E Paulo faz uma defesa do seu apostolado. Ele diz, olha, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. Apóstolo pela vontade de Deus. Mostrando que nenhum apostolado pode ser arrogado para si mesmo por homens. Eu não posso querer ser apóstolo. Isso não existe. Em lugar nenhum da Escritura não tem um apóstolo que diz, eu sou apóstolo porque eu quero. Pelo contrário, o que queria comprar o poder apostólico, né, foi reprovado. Simão, o mago, né? Então, não existe apostolado entregue por outros homens. O apostolado ele é entregue da parte de Deus, né? Paulo escreve, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Então, ele não diz, foi por minha vontade, foi porque eu quis. Foi Deus que me chamou para isso. Pelo contrário, quando nós vimos o chamado de Paulo, a sua conversão, ele estava indo matar crente, perseguir a igreja. E Cristo intervém, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? No caminho de Damasco. E Paulo direciona isso à igreja, à eclesia, à assembleia dos santos, o povo de Deus. E tem aí, eu botei esse tópico na catolicidade da igreja. O que é isso? A igreja de Deus é católica, tá, irmãos? Não acho que eu estou dizendo que a gente é apostólico ou romano. Nós somos católicos apostólicos, não romanos. Por quê? Católicos, porque a palavra católico significa universal. A igreja de Deus ela está espalhada em toda a terra. Apostólico, porque nós recebemos o ensino dos apóstolos. Afinal, estamos lendo uma carta do apóstolo Paulo. Mas romano não. Não somos da igreja do Papa. Até porque isso não foi constituído por Deus em lugar nenhum. Não somos papistas, não somos romanistas, não nos curvamos diante de imagem nenhuma. Tá bem? Então, há uma catolicidade da igreja, isso fica claro. Olha o que Paulo diz. Ele dirige no versículo 2 a sua carta à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, que foram chamados para ser santos. Olha como eles foram chamados, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrando que o povo de Deus deve haver uma comunhão entre eles, ainda que estejam em lugares distintos, os mais inóspitos e distantes da terra, há um chamado à comunhão. Nós somos chamados para ser santos com todos aqueles que em todo lugar que estiver invoquem o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo diz o quê? Senhor deles e nosso. Quem é que é o Senhor? Cristo. Então, isso só faz sentido se estivermos debaixo do seu senhorio e das suas ordens. Pode falar, meu irmão. Antes ainda no versículo 1, Mário, não só nessa carta, mas em várias cartas, Paulo sempre está acompanhado de alguém. Perfeito. E o irmão Sócio, e o irmão Timóteo, em outras cartas. Isso. Em algumas não está. Tem alguma explicação sobre isso? Tem. Eu particularmente gosto da ideia de que nesse caso, como é uma carta que Paulo está fazendo um confronto de pecados, né? Paulo vai confrontar vários pecados, a gente vai entrar nisso talvez hoje ainda, na igreja de Corinto. Paulo, como bom judeu, ele está obedecendo um preceito lá de Deuteronômio, né? De quando for confrontar alguém, o pecado, nesse caso ele está confrontando uma igreja inteira, leve-se uma testemunha, né? Então ele está levando com ele o irmão Sóstenes. Eu falei aqui na semana passada, eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada. Esse irmão Sóstenes, não temos como saber ao certo quem ele é. Mas é muito provável que ele seja o mesmo Sóstenes citado lá em Atos 18, não é? Que era um membro da sinagoga dos judeus na cidade de Corinto. Que possivelmente ele era um dos chefes da sinagoga. Tem o mesmo nome, Sóstenes, que inclusive foi espancado, né? Esse homem que eu disse que foi espancado pelos judeus por permitir a pregação de Paulo lá dentro. Só que, como só está o nome Sóstenes, apesar da gente conseguir fazer esse link, não temos como fazer a prova final, né? Mas é muito provável que seja o mesmo Sóstenes, tá? Então, sendo o mesmo Sóstenes, a coisa ainda fica mais impactante, porque ele era alguém que morava na cidade de Corinto, né? Ou seja, que também havia testemunhado não só da fundação da igreja, mas do comportamento daquele povo. E Paulo agora o apresenta como também testemunha na sua saudação, né? Mostrando que a sua carta está chancelada para dizer assim, Paulo está com a rixa pessoal conosco, né? Tem uma chancela de alguém que está com ele.
Então, eu penso muito que Paulo está obedecendo aqui o preceito de Deuteronômio de levar sempre uma testemunha quando for fazer um confronto acerca do pecado de alguém. Então, ele fala, ao falar da catolicidade da igreja, ele fala também que isso foi enviado ao povo de Deus, que foi santificado e foi chamado para ser santo. É interessante essa forma como Paulo trata, né? A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo, Jesus, chamados para ser santos. Foi santificado ou chamado para ser santo? Porque santificado é um ato concluído. Chamado para ser santo é um ato que está em processo. As duas coisas. Isso aqui são o que nós chamamos na teologia bíblica de imperativos de Cristo e indicativos. Os indicativos é aquilo que Cristo faz por completo. O que ele faz por completo com aquele que se converte verdadeiramente? Ele separa do mundo. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, como está lá em Efésios. Então, ele já nos tirou do mundo, não é? No sentido ético. Ele já nos salvou, já nos separou para si, já estamos seguros em sua mão, em suas mãos, já estamos ocultos em Cristo, protegidos, guardados. Mas, ao mesmo tempo, fomos chamados também para uma mudança progressiva e constante de comportamento. É como se Cristo já nos salvasse escatologicamente. Pensando no final, já estamos salvos, aquele que recebe Cristo como seu Salvador. Mas no agora, o nosso proceder é cheio de imperativos. É Jesus dizendo, viva assim, largue isso, faça aquilo outro, ame assim. Entendemos isso como despojar da nossa carne. Como dia a dia tomar a nossa cruz e segui-lo. O raspar dos efeitos do pecado, da mancha do pecado. Não é? Isso são os imperativos, são as ordens de Cristo para a nossa vida. Então essas duas coisas são verdades. Ele já nos salvou, ele já nos santificou, e separou para si, mas também requer de nós a santificação. Essa é uma ação em conjunto. O Espírito Santo habitando em nós e nós conscientemente regenerados, querendo fazer a vontade de Deus. Essas cartas, os apóstolos, os seguidores de Cristo eram chamados de cristãos, né? Ou Isso. Não eram chamados de cristãos, eram chamados de seguidores do caminho. Do caminho, é. Seria esse caminho da santificação? Também. Por que era chamado de caminho? É por causa do caminho, porque a santificação era progressiva, né? Tem a santificação inicial, que é essa daí, Também. ele fala, E o próprio Cristo, ele se chama de caminho, né? Ele diz, eu sou o caminho, né? A verdade, a vida. Existem várias citações de Jesus relacionadas a isso, como da porta estreita. A porta, ela é uma abertura para um caminho, né? Então, realmente, a ideia é essa mesmo. E o caminho, ele não é uma coisa do Novo Testamento, né? Ele é uma coisa do Antigo, né? O Êxodo é um caminho apontando sempre uma libertação para um ideal, né? A libertação de uma escravidão para o ideal. E essa libertação é passada por caminhos espinhosos, né? Caminhos de agruras, né? De dificuldades, seja no deserto, seja na nossa vida espiritual, largando o pecado, né? Então, faz sentido. A palavra cristão, ela já nasce depois pejorativo, né? Cristão era seguidor de Cristo, foi uma expressão pejorativa. Era para ser ofensiva, né? A igreja assume como uma coisa boa, né? Tá bem, irmãos? Então, o nosso texto de fato de hoje. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Isso foi a nossa... Quando foi escrita essa carta? Quanto tempo depois que Paulo percebeu essa carta foi? Tem. Se eu não me engano, ela foi escrita por volta do ano 50. 50 significa o seguinte. Jesus, ele é crucificado, morto, ressurreto e é levado aos céus por volta do ano 33. Né? Nesse tempo ali, quando ele é levado aos céus, tem o Pentecostes, aquela grande explosão em Atos, né, onde a igreja ela cresce massivamente, onde há a conversão de Paulo, né? Ou seja, são 17 anos mais ou menos após esse início mesmo, o pontapé inicial da igreja. Ali deu tempo, obviamente, Paulo fundar a igreja, sair de lá, estar fundando outras igrejas nas suas viagens missionárias, e ele está fazendo esse confronto. Então, 17 anos, veja, Paulo passa 1 ano e meio lá fundando a igreja, não é? Não foi logo no primeiro ano, Paulo se converte talvez alguns meses depois, né, da ressurreição de Cristo, ou talvez algum ano depois, eu não vou recordar agora.
de cara, mas vamos supor que pelo menos uns 10 anos após a fundação dessa igreja, a igreja já devia estar bem estabelecida, digamos assim, na sociedade, ainda que com perseguições, ainda que com misturas. A perseguição não era um fator assim forte em Corinto, mas havia a perseguição, digamos assim, moral. Não é? Eles tinham, a gente vai ver isso mais na frente, eles tinham esse medo de ficar muito distantes, a ponto de querer ir lá nos templos, comer comida sacrificada a ídolos, para ter essa proximidade, até pelas questões econômicas, financeiras da época. Então, uns 10 anos aí. Paulo, ele tem um encontro primeiro com Jesus, né? Lá em Damasco. E depois ele fica um tempo afastado, né? Isso. Foi mais ou menos quantos anos assim, até ele voltar a ser chamado para... Eu não acho que tenha ficado anos. Eu teria que ver agora, pesquisar direitinho. Tem uma história também que Paulo foi para... Tipo assim, passou 3 anos como se estivesse recebendo revelações de Jesus. Tem uma coisa assim na Bíblia que fala aqui. Não, Tem algumas pessoas falando sobre isso. O que acontece é o seguinte, Paulo, quando ele se converte, ele fica cego, né? E Deus comissiona uma pessoa para pregar o evangelho a ele, que é Ananias, né? E esse homem vai pregar o evangelho para ele. O que acontece é que nesse período inicial, por ser Paulo um perseguidor da igreja, muitas pessoas têm um pé atrás com Paulo, pensando que ele poderia ser uma espécie de infiltrado, alguém falso, entendeu? Querem se infiltrar para engendrar uma perseguição maior. Então, o medo que algumas pessoas tinham era esse receio. Como assim? Ele era um perseguidor, ele era um fariseu, não é? Que estava, de fato, Paulo consentiu com a morte de Estevão. Foi o primeiro mártir, né? Ele estava na cena, ele consentiu com a morte por apedrejamento de Estevão. Como é que pode? Ele participou desses atos, e agora, aí Deus revela a Ananias e manda ele lá pregar a Paulo. Veja, Paulo já era versado, era um doutor da lei, versado no Antigo Testamento. Ele conhecia a lei. O que Paulo não sabia era a chave hermenêutica. Como interpretar tudo que eu sei. Ele tinha o conhecimento bruto. E a chave hermenêutica para juntar tudo? É o Evangelho, é Cristo. Aí quem prega para ele, Ananias prega para ele, e essas coisas começam a fazer sentido na cabeça dele. E Deus desperta, né? Ele foi enviado, né, com a missão pela sinagoga dele, pelos líderes. Isso, aí já é o envio posterior. Né? E Isso. como ele não cumpriu essa missão, então os próprios judeus, nos primeiros momentos, iam ali começar a perseguir ele, iam procurar ele. E aí, Mas a pregação dele, ele começa logo depois da Logo depois, depois que Ananias prega... Você está dizendo os judeus não cristãos, né? Eu vi uma entrevista de Tá. de Hernando Dias Lopes no podcast, não sei se você ouviu isso, de inteligência artificial. Ele fala que Paulo ficou 10 anos afastado. Ele falou? Eu já ouvi Foi? isso. Ele ficou 10 anos como se fosse assim, para ele ficar afastado porque queriam matar ele. Sim, entendi. Afastado de Jerusalém. É verdade, sem dúvida. É como se fosse, ele voltou para Tarso. Isso, entendi. É afastado você está falando dos judeus que não se converteram, não é verdade. Ele foi perseguido. Ele tem uma história que ele vai para... eu não sei se Eu acho que ele só volta para Jerusalém. A Arábia, parece, ele passa 3 anos lá. Isso, ele só volta depois, né? Que ele vai fazer uma arrecadação. Ele vai fazer uma arrecadação. Ele vai buscar uma oferta missionária para os crentes de lá. E ele volta depois no concílio, no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Mas realmente, ele passou um tempo, ele não podia voltar para lá, não. Ele era um desertor, né? Ele tinha desertado da missão de perseguir a igreja. Não é? Mas a gente volta depois essas questões mais temporais, não é? Porque Paulo ele inicia agora o ato de ações de graças. É uma coisa muito comum na sua carta. Ele faz a saudação e vai para as ações de graças. E ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Quero focar nesse ponto aí. Paulo ele fala sobre a sua continuidade, sua perseverança em ser grato a Deus por aquele povo. Por que Paulo fala isso? Porque ali é o povo de Deus mesmo. Então Paulo reconhece que ali tem uma igreja, que ali tem um povo chamado por Deus, um povo que Deus tinha santificado. E ele diz por quê? Por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Então, Paulo faz essa oração de gratidão.
E essa expressão sempre dou graças, não é? Ela no grego, no original, é eucaristo. Daí que vem aquela palavra, eucaristia, né, que a Igreja Católica usa muito, né? Por o ato como é que chama? Que não é ceia, né? É eucaristia mesmo que eles chamam. Que é a repetição do sacrifício de Cristo. O que é um absurdo, não é? Porque essa palavra eucaristia significa o quê? Dar graças. Está com esse ato, esse coração aberto para louvar a Deus pelos seus grandes feitos, tá? Então isso é que é a eucaristia bíblica, verdadeira. O dar graças. Louvar ao Senhor pelos seus benefícios. Adorar a Deus pela sua grandeza, pela sua pureza, pelo seu amor. Esse ato de dar graças, tá? Então, se isso for feito mediante uma repetição constante do sacrifício de Cristo, torna-se uma heresia. Que o Senhor morreu de uma vez por todas, não é? Então, quando nós ceiamos, sim, nós, os crentes protestantes, praticam a verdadeira Eucaristia, que é o ato de dar graças por aquilo que Cristo fez cabalmente. E nós não damos graça porque Ele está morrendo de novo. A gente dá graça porque Ele morreu de uma vez por todas e ressuscitou, e celebramos a ceia até que Ele venha, como esse memorial perfeito do seu ato infinito, absoluto e cabal. Então, Paulo ele usa essa expressão, dou graças, eucaristo, é muito bonita essa palavra. E a gente vai ver que Paulo ele vai usar 3 palavrinhas com a mesma raiz. E vocês vão ver que raiz é essa. Então, Deus, em primeiro lugar, que a gente vê, sempre dou graças a meu Deus por vocês, é que Deus é digno de todo louvor confiante. Deus é digno de todo louvor alegre do seu povo. Todo ato de gratidão deve ser dado a Deus, porque Deus é a causa primeira e última de todas as boas coisas. Deus é bom verdadeiramente. Tá? E o motivo é por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Ele dá graças por causa da graça. É interessante, né? Ele se alegra, ele louva a Deus, porque aquela igreja, aquelas pessoas receberam a graça. E essa graça, que é o charis, que a gente já viu aqui, é justamente a palavra favor. Favor imerecido. Eles foram alvos da benevolência de Deus. Assim como nós. Se você foi salvo, você tem que ter a certeza absoluta que você não merece a salvação, porque você é um pecador. Mas se você foi salvo, você deve também ter a certeza que isso foi pelo amor de Deus, pela benevolência do Deus que é infinitamente bom, pela graça absoluta dele. E é por isso que Paulo é grato. A gratidão de Paulo tem um significado. Eu sou grato a Deus pelo que os coríntios receberam gratuitamente por intermédio de Cristo. E eles receberam a graça salvadora. Ali tem o povo de Deus. Tem um povo de Deus cheio de pecados? Tem. Está com falhas? Tá. Mas Deus não só deu a graça, como Deus pode corrigir isso. E Paulo vai ser usado agora para tentar essa correção. Então, irmãos, a gente tem que... A igreja ela vive um pouco com isso, né? Apesar de devemos ser gratos a Deus pela salvação, a graça que já recebemos, automaticamente, o tempo todo, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente ouve um sermão confrontador, o tempo todo a gente está ouvindo, você foi salvo, dê graças a Deus, mas você precisa melhorar. Porque isso são justamente aqueles 2 pontos que a gente tratou, o imperativo e o indicativo. O indicativo é o que Cristo fez. Paulo está louvando a Deus pelos indicativos. Cristo já salvou vocês. Depois, no decorrer da carta, ele vai apelar para os imperativos. Sim, ele já salvou vocês. Mas por que vocês estão aceitando um incesto dentro da igreja? Por que vocês estão aceitando esses pecados gravíssimos? Vocês estão aceitando pessoas se embriagando na ceia? A gente vai ver isso no decorrer da carta. Tá? Então, observe que as ações de graça de Paulo, eles não são por virtudes próprias do povo de Corinto. Virtudes que aquelas pessoas elas se alegravam em ter. Paulo diz assim, Deus, eu te dou graça porque aquele povo de Corinto é inteligente demais. Eles têm a melhor homilética. Eles sabem discursar publicamente melhor que todo mundo, porque eles são bons filósofos gregos. Paulo não diz isso, não. O louvor a Deus é por aquilo que Deus mesmo faz na vida deles. Deus mesmo entrega para eles gratuitamente. Fica muito claro que tudo que eles recebem, esse ato de louvor que gera esse coração agradecido de Paulo, é porque Deus deu de graça. De modo que é apenas a benevolência, o amor, a bondade de Deus. Deus transferiu, é isso que significa dado a vocês, é transferido a eles. Por meio de quem? De Cristo, o Salvador. Tá bem, irmãos? Agora, aquela igreja tinha muitos problemas.
Aí algo que leva alguns teólogos, erroneamente, a levantar a questão: será que Paulo está sendo irônico? Será que está sendo uma ironia de Paulo ele louvar a Deus pela vida dos coríntios? Porque quando acaba esse período aqui de saudação e ações de graças, Paulo é só chinelada no povo. É só dizer: vocês têm que melhorar nisso, vocês estão errados nisso. Alguns teólogos querem levantar essa questão, mas não é, irmãos. Paulo, primeiro, ele não tomaria o nome de Deus em vão, assim. Até porque ele é um bom judeu, né? Mas apesar daquela igreja ser uma igreja cheia de problemas, como é a maioria das igrejas, infelizmente, né? Isso faz parte do povo, da igreja, né? Do povo redimido de Deus na terra. Paulo, ele vê a ação soberana de Deus naquelas pessoas em realmente transformar muitas vidas. Em realmente transformar muitas pessoas. Ainda que tenham pessoas andando por caminhos errados dentro da igreja, ainda que tenha joio no meio do trigo, Paulo, ele louva a Deus porque fica evidente que de fato ali tem um povo chamado. Um povo que pode ser reconciliado com ele. Tá? E aí essas três palavras elas vão aparecer nesse ato de louvor de Paulo. Nessas ações de graça, que é caris, eucaristo e carismata. Observe que eu deixei em negrito aí, que nas três palavras, a palavra caris está dentro dela. Caris é graça, tá, irmãos? No grego. Graça, eucaristo é o ato de ações de graças, está com o coração alegre, louvando a Deus. E carismata é a palavra que vai ser usada para dons, para capacitação que Deus dá ao povo, dons do Espírito. Observe que todas elas têm dentro de si a palavra graça, porque tudo parte da bondade, da benevolência pura de Deus. Tá bem? É interessante como elas possuem essa mesma raiz, que é graça. Tá? Aí Paulo diz o seguinte: por que ele dá graças? Qual o motivo da sua alegria, mesmo em meio a denúncias, mesmo em meio a questões que aquele povo tinha, que parecia que eles queriam ser mais inteligentes que todo mundo? Essa era a sina deles, tá? Ter esse ar de grandiosidade intelectual, sendo que na fé eles eram como crianças, estavam necessitando tomar leitinho ainda, porque o básico eles estavam falhando, estavam aceitando pecados graves, sem correção alguma, lidando com o culto de forma banal, fazendo com que as pessoas quebrassem a pureza do culto. Então Paulo está louvando a Deus, apesar dos coríntios, apesar das fraquezas que eles apresentam. Mas Paulo diz aqui o motivo: olha, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Gente, é muito interessante o que Paulo fala, principalmente quando a gente vai além na carta. Obviamente, esse enriquecimento que Paulo está citando aqui não é material, mas é nele mesmo. Em tudo vocês foram enriquecidos nele. Nele quem? Em Deus, em Cristo. Ele enriqueceu vocês. Mas ele vai além. Ele usa dois termos. Vocês foram enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento. As expressões aqui são logos e gnose. Que significa logos, a palavra, o entendimento mesmo, externo, o conteúdo, ou seja, eles receberam o conteúdo da fé. Eles receberam o conteúdo da obra de Cristo. E o conhecimento é o interno, é que essas palavras fizeram sentido para ele. Observe. A Escritura é cheia de palavras. Não é? Uma coisa é isso estar aqui, revelado, onde todo mundo pode ler. Outra coisa é isso aqui estar aqui. Está aqui. É fazer sentido e ser aplicado para nós. O que Paulo está dizendo aqui? Os coríntios, eles foram enriquecidos por Deus. Isso é um fato de que a graça que Paulo está louvando a Deus fez sentido. Verdadeiramente habitou o coração deles. Porque eles receberam a palavra como verdadeira e compreenderam internamente. Só que aí, a gente vai ver mais na frente que eles começaram a querer ir além do que Cristo tinha dado. A querer distorcer algumas coisas. Que era justamente esse conhecimento eles queriam apresentar de um modo retórico, humano.
Talvez eu falo aqui que eu não sou muito chegado à área da teologia natural, né, da apologética natural, das pessoas que ficam querendo provar a existência de Deus, né, pelos elementos, pela criação. É possível, é. Mas a gente tem que ter cuidado para não se apartar da verdade revelada da Escritura, que é viva e eficaz, que por si só é a palavra de Deus gritando para nós: eu sou o Criador, eu fiz tudo, creia em mim. E aquelas pessoas estavam tentadas a pegar esses argumentos externos, esse estilo de argumentação filosófica, criando ideais que a Bíblia não traz. A exemplo do platonismo, que era muito forte. E Paulo vai citar exemplos desse estilo de vida, esse estilo de forma como eles falavam, e Paulo vai rebater. Eles diziam: tudo me é lícito. Não é Paulo que está dizendo tudo me é lícito, tá, irmãos? Era eles. Aí Paulo: mas, a minha resposta é: mas nem tudo me convém. Então Paulo vai, o tempo todo está dialogando, porque eles traziam esses elementos externos e estavam querendo infiltrar isso dentro da igreja. A igreja estava sendo mundanizada, paganizada. Mas Paulo está sendo grato a Deus porque o que eles necessitavam, eles tinham recebido. Eles tinham recebido a palavra, a pregação de Cristo, e tinham recebido o conhecimento, ou seja, essa palavra tinha sido ministrada no coração deles pelo Espírito Santo. O que lhes faltava agora? Era retornar. Era reconhecer que estava caindo em pecado ao se misturar com essas teologias, essas doutrinas. Isso não acontece com a nossa igreja, com a igreja atual, não com a nossa que pontualmente eu estou falando, mas com a igreja dos nossos dias. As pessoas recebem a graça, creem no Deus Salvador, mas algumas coisas começam a brilhar os olhos. Rapaz, essa pregação com esse que assim da psicologia é muito interessante. Deus não é bom, Deus não quer meu bem-estar. Aí começa a infiltrar a psicologia dentro da igreja. Aí começa a infiltrar a teologia coach dentro da igreja. Aí começa a misturar. Aí tá falando de cruz, mas tá falando de mindset. De instalar um drive, um negócio que não tem nada na escritura. Que quando você vai ver, a escritura rebate e diz: isso aí é heresia. E o diabo é muito astuto, porque essas coisas elas vão sendo infiltradas na igreja, não com outra linguagem. Elas vão usando a linguagem da cruz. O que aconteceu há 2000 anos lá, que eles pegaram as linguagens filosóficas, acontece hoje. Por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia. A palavra de Deus verdadeiramente, continuamente, para a gente ver os paralelos que há com os nossos dias e a gente rejeitar. Nós temos que ficar com a mensagem da cruz. Evangelho é cruz e sangue derramado para a remissão de pecados. Deus quer o bem-estar do seu povo, da sua igreja? Sim, porque Ele é um pai, Ele quer bem aos seus filhos. A todo custo? Não. Porque o nosso bem-estar é apontado para o grande dia final. Que Paulo vai falar. Ninguém vai falar como Paulo sobre esse grande dia lá no final do livro. Quando todas as coisas serão restauradas, quando toda a corrupção será retirada da igreja. E viverão para sempre em pureza eterna. Então há sim o bem-estar prometido. O que a gente não pode querer fazer é querer o céu agora na terra, hoje. E a igreja ela tem essa tendência muito fácil de ver coisa assim, o olho brilha. Eita, rapaz, isso na igreja seria muito legal. Por isso que tudo que tem no mundo agora tem dentro da igreja. Rapaz, se a gente mudar essa expressão para a palavra Jesus, cruz, dá dentro da igreja. E o povo vai infiltrando coisa dentro da igreja. Com a roupagem nova. Não vejo lugar nenhum a Bíblia permitindo isso. Dizendo que pode ser feito isso. Fala não. Então, assim como o testemunho de Cristo Jesus tem sido confirmado em vocês. Então Paulo fala que o testemunho de Cristo tem sido confirmado neles. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que essas virtudes da graça, a manifestação salvadora de Cristo no meio deles, é a prova de que de fato aquela igreja é uma igreja verdadeira. É a prova de que aquelas pessoas elas receberam de fato a salvação. Só que muitas pessoas que recebem de fato a salvação podem por vezes andar em erros, em caminhos tortuosos. E precisa ser reconduzido. É justamente para isso que serve o pastoreio da igreja.
Quando a gente vai ver aqui, no decorrer da carta, Paulo ele já começou dizendo, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque a relação de Paulo com a igreja já estava desgastada. Ele precisava estar o tempo todo provando o seu apostolado para dizer, a minha autoridade não vem de mim mesmo. E é natural que a ovelha, quando tome a cajadada do pastor, quando ela seja reconduzida para o caminho do pastor, seja do sumo pastor, Deus, Cristo, ou dos pastores auxiliares que o Senhor bota para guiar a igreja no caminho que convém ao Senhor, é costume das ovelhas, quando tomam as cajadadas, ficar com cara feia para o pastor. E é natural. O pastor tem que estar acostumado com isso. Tem que ser cascudo para aguentar a cara feia. Mas é isso que Paulo está fazendo. Aquele povo é um povo crente, ele está louvando a Deus pela certeza que ele tem que aquela igreja é verdadeira. Porque o testemunho de Cristo, ou seja, a palavra, o testemunho é mártir, né? A palavra de Cristo foi confirmada neles, ou seja, fez morada de fato no coração deles. Ali tem uma igreja de verdade. Eles atestam isso com suas virtudes e dons do Espírito, não deles mesmos, mas do Espírito. A obra do Espírito fica evidente, e ela fica evidente em qualquer um que é realmente transformado, tá? Por mais que esteja em pecado. E Paulo agora está tentando reconduzir o rebanho de Deus para o caminho correto. Então a bondade de Deus, a sua graça, muitas vezes se revela em meio de pessoas que têm um comportamento reprovável. E nós devemos estar atentos a isso. E é importante a gente saber disso. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente vê um crente com um comportamento reprovável, sabe qual é a nossa primeira atitude? A fazer que nem certo pastor. Vocês são crentes não, né? Fulano não é crente não, né? Tem um pastor que faz uns vidinhos assim na internet, né? Dizendo, vocês são crentes não. A pessoa tem um comportamento reprovável, já bota o cabo no inferno. Sim, a gente não é para aceitar comportamento reprovável de ninguém. Mas veja, Paulo não está botando ninguém no inferno aqui. Ele está dizendo, eu reconheço que há a graça de Deus em vocês. Paulo está aprovando o comportamento deles? Não. A carta toda vai ser chicotada no lombo deles. Parem com isso. Aí sim, se vocês ouvirem a repreensão vinda de Deus e não aceitar e não mudar, aí vocês estão dando provas de que não conheceram. Mas o que Paulo está dizendo é, eu reconheço que aí tem a graça de Deus, que aí tem uma igreja verdadeira. Então surge mais um motivo de louvor de Paulo a Deus pela vida deles. O Senhor não deu somente graça a eles, mas deu também carismata, dons a eles. É o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. De maneira que não lhes falta nenhum dom. Olha, aquela igreja cheia de defeitos que a gente vai ver, era uma igreja que tinha os dons espirituais. Os dons do Espírito Santo. Enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo louva ao Senhor por mais um motivo. Porque ele distribuiu naquela igreja muitos dons. Veja, tudo isso que Paulo está falando, tanto na saudação como nas ações de graças, são temas que ele vai discorrer mais profundamente ao longo da carta. Ele já cita agora, ó, aí não falta nenhum dom. É interessante, porque esse era um dos grandes problemas da igreja de Corinto. Eles tinham dons e estavam usando errado os dons. Mas Paulo só vai discorrer sobre isso, só vai aprofundar nesse tema lá no capítulo 12, de 12 até 14. Ele fala agora, e ele fala louvando a Deus. Sabe por quê? Porque se uma igreja tem dons, ainda que use errado, quem é que deve ser louvado pela presença daqueles dons? Deus. O Deus que dá os dons. Por meio da graça. Porque aquele povo não merecia. Ninguém merece. Nós não merecemos. E dons aqui, meus irmãos, não entenda só os dons revelacionais, tá? Entenda todo tipo de dom. Seja de pregação, seja de auxílio na igreja, de louvor, de intercessão, de exortação, de correção, todo tipo de dom. O que Paulo está dizendo, aquela igreja é servida de tantas pessoas, que todas elas, sendo membros do corpo de Cristo, manifestam seus dons que o Espírito deu. E ele deu por um motivo, para que a igreja seja sustentada por Cristo. Não lhes falta nenhum dom, não significa necessariamente que se você puder ler a Bíblia inteira e listar todos os dons existentes do Espírito Santo, que todos estavam lá, não. Mas que todos que estavam lá eram suficientes e necessários para que aquela igreja conseguisse caminhar. Os dons necessários para aquela igreja estavam presentes lá. É isso que a gente deve entender. Assim. Então, isso serve de grande alerta para nós também.
possui dons, a pessoa tem a melhor pregação do mundo, é o cara, o maior teólogo, exime ele de pecado, livra ele de cair, de falhar em alguma coisa, mas fulano exorta, como fulano canta, parece que é um anjo cantando. Não exime ele de pecado. Então o dom, ele nunca deve levar o homem à exaltação própria, ao se achar, ao contrário. Se ele tem o dom, Paulo está dizendo, o dom na Bíblia, a palavra dom é carismata. Começa, a palavra que cria-se a palavra dom começa com o nome graça, começa com o nome favor. Mostrando que isso é entregue de graça por Deus. Então, os dons nunca servem para a autoexaltação das pessoas. É o contrário. Aquele que possui dons, e eu sei que a igreja de Cristo, todo mundo possui dons e devem ser usados, tá? Todos os irmãos e irmãs aqui presentes têm dons e devem usá-los, mas isso nunca para a exaltação nossa. Apenas para a exaltação e adoração a Deus, porque Ele que concede os dons. E Ele concede por um motivo. Esse motivo é enquanto, essa expressão enquanto significa dizer que em um determinado momento, quando o que for completo chegar, o que for em parte será aniquilado, é o que Paulo diz, né? Enquanto você tem um período de tempo de uso desses dons, porque eles, apesar de serem dons do Espírito, eles estão em nós, pessoas com pecados, né? Que podemos falhar em nossa prática se a gente não vigiar diligentemente. Então, enquanto que aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que esses dons, eles servem para sustentar a igreja de Deus, enquanto o Senhor Jesus não chega. Então, um fato muito interessante que a gente vai ver bem presente nessa carta de Paulo aos Coríntios, é a sua escatologia. O que é escatologia? Estudo das últimas coisas. Paulo vai falar muito da parúzia, ou seja, da vinda de Cristo, a segunda vinda, o retorno do Senhor. E vai fazer paralelos diretos com o uso dos dons e da situação da igreja. Para que é que serve esse nosso estilo de ajuntamento hoje, a forma como Deus distribui dons, como Ele governa a sua igreja por meio de pastores, presbíteros, bispos, tem um objetivo. É enquanto nós aguardamos a revelação do nosso Senhor. Sabe como é que essa palavra revelação que Paulo escreve aí? Apocalipse. Apocalipse. A revelação é tirar o véu, ou seja, até quando o nosso Senhor Jesus vir de novo. Porque quando Ele vier, Ele vai resgatar o seu povo. E aí quando Ele resgatar o seu povo, o nosso conceito de igreja, ainda seremos o corpo de Cristo, só que vai ser um pouquinho diferente. Porque quando Ele vier, seguirá-se o juízo. O povo de Deus será totalmente incorruptível. Estaremos adorando o Senhor pela eternidade, no estado de glória. Então esse contexto dos defeitos, eles vão mudar, vão passar, porque não haverá mais a corrupção da carne para ter os defeitos. Não é? Então, o que é que os dons fazem? Os dons é uma forma de Deus sustentar a igreja, pessoas com defeito, pessoas com a mancha do pecado, sustentar elas enquanto o Senhor não vem. Isso é uma coisa maravilhosa. Por isso que o nome é carismata, graça entregue de Deus por meio de virtudes que Ele aperfeiçoa em nossa vida. Isso é uma coisa incrível. Pode falar. Você falou de dom revelacional, como assim? Ah, tá. Eu não quero entrar muito nesse tema, porque senão a gente vai passar o resto da noite. Mas dons revelacionais seriam aqueles que vêm imbuídos de uma revelação espiritual, principalmente para aquele tempo que a escritura não estava fechada. Seria o das línguas estrangeiras, não é estranha, mas estrangeira. Seriam os dons de profecia, as pessoas que trariam uma profecia, um ensino de verdades espirituais que ainda não estavam reveladas, tá? Então, Deus usava muitos dons revelacionais naquela época para cuidar da igreja, tá? Para cuidar da igreja, uma vez que ainda não tinha sido o cânon, a reunião dos livros da Bíblia fechados, tá? Esses eram dons revelacionais. Os dons revelacionais nós entendemos que eles cessam. Chega um tempo que eles cessam porque eles realmente perdem o seu efeito. Então temos aqui alguns adiantamentos do apóstolo Paulo, né, nesse trecho. Paulo, nesse ato de ação de graças,
de Deus, graças a Deus, né? Ele faz uma série de referências à bondade de Deus que entregou muitas virtudes para aquela igreja. E aquela igreja, por vezes, estava usando essas virtudes erradas e se exaltando no erro. Pior ainda, né? Quando se exaltava no erro. Quando se alegrava em fazer o que estava errado. Querendo dar uma de, por exemplo, nós realmente somos livres. Nós entendemos a liberdade de Cristo. Aí transformava a liberdade em libertinagem, aceitando um rapaz que estava possuindo a mulher do próprio pai, que havia morrido. Então, assim, uma coisa absurda. Não é? Então, Paulo ele faz alguns adiantamentos, que ele vai discorrer ao longo da carta com mais precisão. Deus deu graça salvadora àquele povo, mas por vezes eles estavam tolerando pecados, transformando essa graça em libertinagem. Deus enriqueceu eles com conhecimento, mas eles estavam buscando e preferiam a sabedoria da eloquência humana, das filosofias. Deus deu muitos dons para eles, mas eles não estavam sendo zelosos no uso. O uso dos dons estava virando uma questão de status. Paulo adianta também que Cristo voltará, portanto, quem parte, um dia deixará de ser. Porque quando vier o que é perfeito, quem parte será aniquilado. Tá? Então, Paulo diz mais, versículo 8, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo faz mais um ato de louvar a Deus. Ele louva a Deus, pois é o próprio Senhor que sustenta a igreja. Ó, ele também os confirmará até o fim. Observe que Paulo bota em Cristo. Ele não diz, vocês vão se confirmar. Se depender de vocês, meus irmãos, vocês não estão usando os dons que Deus está dando corretamente. Se depender de vocês, vocês estão perdidos. Mas ele confirmará vocês até o fim. Por isso que Paulo começou dizendo, dou graças a Deus por isso. Porque é ele que vai confirmar, que vai segurar vocês na fé verdadeira. Que se depender de vocês, vocês vão estragar. E ele vai fazer isso para que vocês sejam irrepreensíveis. Ou seja, mostrando que essa graça salvadora, ela se aplica no comportamento do hoje, do agora. A irrepreensibilidade é você viver de modo justo, correto, santo nessa terra. Para que ninguém possa apontar o dedo a você e dizer, isso não é atitude de crente. Meu irmão, ser crente e tomar uma dessa é horrível. Viu? Alguém chegar, principalmente se for de um descrente. Isso não é coisa de crente fazer, não. É horrível, viu? Sendo assim, o povo de Deus não pode se envaidecer achando que vai sustentar a fé pela própria sabedoria. Era o que eles tendiam a fazer. Buscar tanta sabedoria, achar que a sabedoria era o ponto alto da fé. Era o conhecimento libertador. Não Cristo que liberta. Estava trocando o conhecimento de Cristo pelo Cristo que dá o conhecimento. Contrário, né? Trocando Cristo que dá o conhecimento pelo conhecimento filosófico, teórico de Cristo. Então a igreja ela tem que ser irrepreensível e não culpável. E mais uma vez, Paulo cita, no dia do Senhor, esse dia com D maiúsculo, né? Representa o dia da vinda de Cristo, o retorno de Cristo, a sua volta. Mais uma vez ele aponta para o fim escatológico, né? No qual nele estaremos confirmados. E mais uma vez, foi por acaso, né, que teve essa junção de textos ali no momento de oração, de Daniel, a fidelidade de Deus, a música também que a gente cantou, né? Tu és fiel, por acaso. Coincidiu que Paulo, no versículo 9, ele diz o quê? Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Toda essa bondade, toda essa confiança do apóstolo se apoia nessa verdade. É por isso que Paulo dá graças a Deus. Sabe por que Paulo dá graças a Deus? Não é porque o povo era inteligente. Não é porque ele tinha conseguido construir uma instituição na cidade. É porque Deus é fiel. Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. É pela bondade de Deus, pela fidelidade de Deus, pelo seu amor, pelo qual vocês foram chamados. Chamados a quê? A comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí Paulo diz agora, ele é nosso Senhor. Então devemos estar debaixo do seu senhorio. O Filho de Deus é o nosso Senhor. Então toda essa... era uma verdade simples que eles conheciam, mas que estava sendo apagada pelos pecados, pela prática errada dentro da igreja. Isso pode acontecer. Se a gente não vigiar de fato na fé, a gente pode tender a apagar verdades simples da fé, querendo saber coisas profundas,
Você já deve ter conhecido crentes aí que quando você conversa com eles de algumas igrejas, eles falam de todo tipo de coisa, de teorias da conspiração, de coisas mirabolantes. E você pergunta, você conhece a graça de Cristo? O cara não conhece. O sacrifício redentor, o sangue derramado, que era impossível você pagar seu pecado, que é impossível você cumprir a lei. Não conhece. Por vezes, essas coisas elas ofuscam a verdade. Então, Deus é fiel. Paulo louva a Deus pela sua bondade. A igreja de Cristo foi chamada à comunhão com Cristo. E é com esse tema que Paulo encerra a saudação dele. Ações de graças. Comunhão. Comunhão é unidade. Palavra muito conhecida também, principalmente os crentes antigos. Já deve ter ouvido essa palavra koinonia. Que é comunhão, que é unidade. Tem até grupo de louvor com esse nome, né? Então Paulo encerra a ação de graças com essa expressão. Deus chamou vocês para a koinonia. Para a comunhão. Isso não é por acaso. Paulo encerra com esse tópico específico por acaso. É porque justamente esse era um dos grandes defeitos denunciados contra aquela igreja. A falta de comunhão e unidade. Veja, se preocupavam com tanta coisa, que a coisa mais simples, que até o judeu que não conhecia Cristo sabia responder. A gente viu aqui, pregamos aqui no domingo, o fariseu vai até Cristo, o doutor da lei, que faria para herdar a vida eterna. E Jesus diz, o que é que está escrito na lei? Como é que você interpreta ele? Ame seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força, e ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é a prática. Amar o próximo como a si mesmo é a prática da comunhão na igreja. E era justamente onde aquele povo mais falhava. No princípio elementar da fé. Não esperava irmãos para ceiar. Entrava em litígio, a gente vai ver isso. O irmão processando o outro num tribunal, num júri ímpio. Aceitando pecados gravíssimos. Divisões, contendas. Né? Então essa falta de comunhão é um tema central da carta, mas talvez não o tema mais importante, né? Que algumas pessoas tendem a interpretar a carta de Corinto toda baseada nas divisões, e talvez não seja essa a melhor forma de interpretar, porque ela tem várias camadas, vários detalhes, tá? Mas era uma verdade, aquela igreja estava com dificuldades na comunhão entre os irmãos. Aplicações que a gente pode fazer para a nossa vida. É dos versículos 4 a 9. A gratidão a Deus pelo seu povo, ela deve ser o sentimento de todo cristão. Ainda que em nosso meio haja muitos defeitos. Então nós devemos ter um coração grato. Ações de graça, porque Deus é muito bom. E Ele mostra isso progressivamente, ainda que tenhamos muitos defeitos como corpo de Cristo, como igreja de Deus, como homens falhos, a gente consegue ver a progressão pela bondade de Deus, não pelas nossas virtudes, mas porque Deus é bom. Porque o seu Espírito nos sustenta. Todo o sustento da igreja é dado por Deus por pura graça. O enriquecimento de Cristo, que Cristo nos dá um enriquecimento em sabedoria, em conhecimento, ele deve nos levar à humildade. E quanto mais sabemos de Cristo, mais sabemos que nós somos pecadores e que Ele é bom. Nunca é exaltação. Convém que Ele cresça e eu diminua. Nós devemos pregar a palavra que Ele nos deu, isso é uma grande verdade. Depois, os dons eles têm a finalidade de sustentar a igreja para a glória de Deus. Os dons não têm um fim em si mesmo. Os dons não são para alguns homens se mostrarem mais espirituais que outros. Os dons servem para sustentar a igreja de Deus por meio do Espírito até que Ele venha. Nós devemos confiar que Ele voltará para vindicar, para restaurar, para levar o seu povo para a glória. Porque Paulo cita isso só aqui na Ações de Graças 2 vezes, no dia de Cristo e até a sua volta. E a nossa confiança, ela deve se apoiar não numa esperança fugaz e vazia. A nossa confiança se apoia no Deus que é fiel. E, portanto, Ele não pode negar a si mesmo. Num Deus que é todo poderoso, num Deus que é soberano, num Deus que faz tudo conforme o conselho de sua vontade. Por isso, nós podemos confiar na sua bondade. Agora, eu acho que eu vou deixar essa questão. Eu vou só ler os 2 versículos, né? 10 e 11. Ó, irmãos, aí Paulo encerra eu não vou pregar não, tá, irmãos? Por causa do tempo. Mas Paulo
ele encerra a saudação e ele diz assim: irmãos, peço pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Então, Paulo ele já entra imediatamente isso no conteúdo da carta, nas divisões. A gente vai ver isso na semana que vem, com a graça de Deus. Mas eu queria que vocês observassem comigo, mais uma vez, abrissem a Bíblia nesse texto, né, de 1 Coríntios, capítulo 1, de 4 até 9, perdão, de 1 até 9, para vocês verem o que Cristo ocupa, a posição que Cristo ocupa, que o nosso Senhor Jesus Cristo ocupa nas palavras de Paulo. Talvez você tenha lido comigo aqui e você não tenha prestado atenção nisso. Mas nesses 9 versículos, o Senhor Jesus Cristo é citado, sabe quantas vezes, irmãos? 9. Olha, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. É por Cristo. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos. Nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cristo deve ter a centralidade de todas as coisas. A igreja deve ser cristocêntrica. A pregação deve ser cristocêntrica. Tudo é por meio dele e para ele. Porque ele fez todas as coisas. Porque ele redimiu tudo. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos.